Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, Rei do universo, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, que cuida da gente, que nos protege, que nos guarda e nos guia. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe hoje nesse estudo da tua palavra, que o Senhor possa iluminar nossa mente, que o seu Santo Espírito possa nos guiar de acordo com toda a verdade, que o Senhor possa ser o nosso guia, nosso professor, e que aqui não se ouça a vontade nem a palavra humana, mas a tua palavra que vem do céu. Nós pedimos que o Senhor afaste todo o mal, que o Senhor afaste toda a distração e que nós possamos aproveitar bastante esse estudo. Em especial, quero pedir ao Senhor também pela minha mãe nesse momento. Ela está passando por um momento delicado e um momento difícil, mas eu tenho certeza que o Senhor está cuidando de tudo. Nós ficamos nervosos, nós ficamos ansiosos, mas está tudo nas tuas mãos. Eu agradeço a todos os nossos amigos aqui reunidos que têm orado por ela também. Eu peço que o Senhor aguarde, o Senhor a proteja e que quando meu pai voltar lá agora às 8 horas ele possa ter boas notícias, que a pressão dela possa ter estabilizado com tua mão e teu poder. É só o Senhor dizer uma palavra e tá tudo pronto, tá tudo bem, tá tudo resolvido e nós cremos nisso, meu Pai. Então eu te faço esse pedido especial que o Senhor, por favor, cuide dela e que nós possamos ter boas notícias hoje à noite. Nos guia, nos proteja, nos leve. Eu também peço que o Senhor cuide do meu pai também, que está passando por essa ansiedade junto com a gente e está sendo muito difícil para ele também. Em nome de Jesus, meu Pai, nos guarda, nos proteja e nos guia de acordo com a sua vontade. Amém. Apocalipse 12. Eu acabei de perceber que eu esqueci de pegar minha Bíblia, eu vou pegar ali rapidinho. A gente vai começar a leitura do capítulo completo e depois da leitura do capítulo a gente vai ver como a gente sempre faz o verso a verso. Só um minutinho. Pronto. Eu vou começar a leitura aqui, Apocalipse capítulo 12, verso 1. E aí vocês vão dando sequência, cada um vai lendo um verso até a gente chegar no final. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Lembrando que a gente tem que sempre analisar. A gente está olhando esse texto aqui. Essa mulher pode ser uma mulher literal ou pode ser um símbolo. E a gente tem que analisar no texto para entender se isso aqui é literal ou se isso aqui é um símbolo. E aí, a partir daí, tudo vai mudar de acordo com a interpretação. Então, quem puder ler o verso 2, por favor. Estava grávida e gritava, sentindo as dores do parto, sofrendo muito na hora de dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Alguém quer continuar o 5? Pois um varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão,
Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Até aqui tá bom, a gente pode analisar o verso a verso. Mas aí, pessoal, eu vou fazer várias perguntas para vocês aí, então vocês fiquem atentos para poder desmutar e responder, tá? Primeiramente, com isso aqui que a gente leu até esse verso 10 dá pra gente saber se isso aqui é um texto literal ou se é simbólico, como a gente fez todos os nossos estudos até agora, né? Então eu quero que vocês me digam, cada um de vocês, o que vocês acham, se isso aqui é literal ou se isso aqui é simbólico e o porquê. Simbólico, né, Rodrigo? E por que que você acha que é simbólico, Mayara? Essa parte aqui, ó, sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Ah, legal. É um ponto importante. Porque esse dragão que tá arrastando as estrelas não tem como ser literal, né? Então você pegou o ponto principal. Porque a gente analisando aqui no começo também, ó, essa mulher poderia ser literalmente uma mulher, nada impediria isso. Aí quando começa vestida do sol, alguém pode se vestir com o sol, aí já começa o simbolismo. Alguma mulher tem como estar viva ali com a lua debaixo dos pés, também outro simbolismo. E aí você pegou no ponto mais forte do simbolismo, que é a parte do dragão. Que o dragão é o símbolo de Satanás. E ele arrastar as estrelas é um outro símbolo também. A gente já viu em alguns estudos anteriores também. Então, a gente consegue entender que esse texto é um texto simbólico. Mas aí, vamos participar aí, gente, que me ajudem aí. Mulher em profecia é um símbolo de povo de Deus. Então a mulher, nesse texto, como ele é um texto simbólico, quando a gente está lendo mulher, não é uma pessoa específica, mas é um símbolo para o povo de Deus. O que que simboliza essa mulher vestida do sol? O que que vocês acham? É É a vestido igreja. da palavra de Deus? Falar mais sobre isso, Kalel. Não, é porque Jesus é a luz e o sol emite luz, aí Faz sentido? faz E uma eu associação. Inferno. A Juliana falou que. O que que você falou aqui, Juliana? Sumiu. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ah, o sol é Jesus, isso aí. A mulher vestida do sol, o que que simboliza isso? É o povo de Deus que está revestido de Jesus, está revestido do sol da justiça, da luz do mundo e revestido também da palavra de Deus. Isso aqui faz até um paralelo quando a gente vê, por exemplo, quando Moisés desce do monte Horebe com os 10 mandamentos, que o rosto dele brilhava porque ele esteve na presença direta de Deus. A gente vê isso no apedrejamento de Estevão acontecendo também. E em Joel, o povo forte e poderoso como nunca houve, fala que os ímpios olham para eles e tem que esconder os rostos, porque eles também estão brilhando com essa glória de Deus. Então tem tudo a ver com a luz do mundo, com Jesus, com a palavra de Deus. Então esse povo reflete Jesus, reflete a palavra de Deus. E a lua debaixo dos pés traz um sentido parecido. Alguém tem alguma ideia? Juliana falou aqui que a lua debaixo dos pés é porque a igreja não tem luz própria. E é exatamente isso. Do mesmo jeito que a lua não tem luz própria e reflete a luz do sol, a mulher, que é o povo de Deus, também não tem luz própria. Ela ou reflete a luz de Cristo ou ela não tem luz nenhuma. Então esse povo, que é o povo de Deus, ele está refletindo a luz que vem de Cristo. E as 12 estrelas. O 12 tem um simbolismo grande na Bíblia, aparece muitas vezes. A Juliana tá falando aqui das 12 tribos. Alguém pensa em mais alguma coisa além das 12 tribos? Isso aí tá certo.
Os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, as 12 tribos. E a gente vê em Apocalipse 21, fala sobre a Nova Jerusalém. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre eles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isso simboliza a totalidade do povo de Deus. Todos aqueles que foram fiéis a Deus em todas as eras do mundo. Pode falar. Diego, a gente não está participando, não é porque a gente não quer, não, porque a gente não sabe. Eu não sou totalmente leiga nessa parte, por causa que a igreja minha nunca ensinou nada disso. Mas Não sei aí nada. a gente vai aprender hoje. Mas quando não souber, fala assim, ó, não sei, só pra eu saber, pra gente poder continuar, porque O meu celular tá ruim, aí fica assim, já eu que aperto, eu que falo. Aí ele aperta quando eu estou falando, desliga quando eu estou falando. mas vai falando com a gente aí, senão eu fico sozinho aqui, e não sei o que tá acontecendo. Não, mas tá ouvindo que não, ó. É que a gente não sabe mesmo. Mas aqui tudo certo por enquanto, fez sentido? Tudo certo. Beleza. Essa parte aqui vocês sabem, ó. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. A gente viu outro animal que tinha 7 cabeças e 10 chifres em Apocalipse 13, mas não era o dragão, era a besta do mar. Quem é o dragão na profecia? O dragão é o corpo seco, O Canela Fina? é o canela fina. E aí, Carminha, quem que é o dragão? Essa você sabe. Aperta É esse o botão, diabo. Israel. Ele foi no banheiro e eu estou toda enrolada aqui no celular. É o É o diabo. diabo. É isso Às mesmo. vezes eu respondo nem isso. Então, se você for pular pro verso 9, você vai perceber que ele é o grande dragão. Ele é a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Então a gente vê claramente que o dragão é o diabo. O próprio texto do Apocalipse já mostra, a gente não tem que adivinhar nada. O que são as 7 cabeças? No outro estudo nós falamos sobre as 7 cabeças da besta do mar. Que as 7 cabeças era a totalidade das cabeças dos animais que aparecem em Daniel 7. Só que aqui é diferente. Essas são as cabeças do dragão, que é Satanás. Então são os meios pelos quais Satanás lutou contra o povo de Deus. Então a primeira cabeça aqui vemos a Babilônia, a segunda cabeça Medo-Pérsia, terceira cabeça Grécia, a quarta e a quinta cabeça são os reis do norte e rei do sul de Daniel 11, que nós não estudamos ainda. Depois a quinta cabeça, na verdade a sexta cabeça é Roma, e a sétima cabeça a gente não estudou ainda também, que tem a ver com a divisão de Roma, o reino dos Eros. Depois, em Apocalipse 17, a gente descobre que surge ainda uma oitava cabeça. Essa oitava cabeça é o papado, é o chifre pequeno e a besta do mar. Aqui no verso 4 diz que esse dragão, com a sua cauda, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. A gente já falou disso em outros estudos. Alguém lembra o que significa a cauda, arrastar a terça parte das estrelas? São os anjos caídos que ele enganou. A cauda aqui, ó, gente, eu tô falando que eu tô no celular do Cláudio. Que bom. A cauda é mentira, me engano. A cauda é a mentira. Isaías 9,15 fala: o ancião, o homem de respeito, é a cabeça, e o profeta que ensina mentira é a cauda. Então, o dragão, Satanás, com a mentira, com a cauda, arrastou a terça parte das estrelas. E as estrelas são os... Quem sabe o que são as estrelas? São os anjos, né? Os anjos. Os anjos. Esse é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos. Então, através do engano, através da cauda, o diabo arrastou um terço dos anjos do céu que foram lançados para a terra. Então, além de Satanás ter se revoltado contra Deus, feito uma rebelião contra Deus no céu,
ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos que foram banidos do céu juntamente com ele. Aqui a gente vê assim, a sua cauda, a cauda do dragão, arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. Ou seja, eles foram banidos do céu e acabaram vindo para a terra. Por que eles foram banidos para a terra? A gente vai ver isso mais para frente, mas eu já vou adiantar. Na verdade, Deus não baniu eles para a terra diretamente. Vocês vão ficar presos na terra. O povo da terra vai ficar com vocês agora. Não é bem isso. Eles foram banidos do céu. E na terra, eles acharam lugar quando Adão e Eva caíram em tentação e deram espaço para Satanás. Ouviram Satanás em vez de ouvir a Deus. Então eles vieram para a terra porque eles foram acolhidos pela humanidade aqui. Porque os homens costumam dar mais ouvidos para Satanás do que para Deus. Quando a gente Ô, pensa... Rodrigo, Pode falar. uma coisa também que as pessoas confundem muito, né? Satanás, ele foi banido para a Terra. Então, nesse momento, ele está aqui na Terra, ele não está no inferno, né? As pessoas acham que o diabo está no inferno, né? Com Ele não está no certeza. inferno, ele está aqui na Terra. Sim. A ideia toda do inferno que as pessoas pensam, né? O inferno, ele vai existir ainda, né, Juliana, no futuro. Ele não existe agora. O inferno, ele só vai existir depois do milênio e depois da execução da sentença contra os ímpios, ali que desce o fogo do céu e vai ter aquele grande lago de fogo, e não é eterno. Não é eterno em duração. Exatamente. Ele é eterno, né, Juliana? Na consequência dele. A consequência para sempre, mas não Sim. uma duração para sempre. Ô, Rodrigo, Sim. Pode falar. mas o Adão com a Eva lá, esse pecado já era um plano de Deus ou não? Não, não, Israel. Na verdade, foi um grande teste para ver se eles obedeceriam a Deus e cumpririam a aliança ou se eles não obedeceriam a Deus. Porque assim, o ser humano foi criado com, a gente sempre ouve falar, na Bíblia não fala de livre-arbítrio, mas ele dá a ideia do livre-arbítrio. Então todos nós temos o direito de escolha. Então, para o homem ter um direito de escolha, realmente ter um direito de escolha, Deus tinha que dar a opção para o homem entre obedecer a Deus ou pecar, entendeu? Então, Deus nunca quis que o homem pecasse, mas como o homem pecou, ele arrumou um jeito para poder fazer esse resgate do homem, que é o plano da salvação, é o evangelho eterno que a gente estudou lá no começo, onde antes da criação da terra, Jesus já tinha decidido que se o homem pecasse, ele morreria no lugar do homem, todo aquele processo do cordeirinho no Éden, tudo aquilo que a gente estudou lá atrás. Mas nunca foi desejo de Deus que o homem pecasse, e nem era desejo de Deus que Satanás pecasse. Tanto no texto aqui, deixa eu ver se é nesse aqui. Não. Só um minutinho que eu vou achar aqui. Acho que é Ezequiel. Ô, Rodrigo, inclusive, igual você vai procurar o texto, até os anjos também têm o livre-arbítrio, né? Sim. Satanás arrastou 1/3 dos anjos, porque 1/3 decidiu seguir Satanás, né? 2/3 decidiram ficar com Deus. Então, até os anjos foram criados com livre-arbítrio. Sim, todos os seres criados têm 28. livre-arbítrio. Ezequiel 28, vocês querem abrir para dar uma olhada aí? É a Bíblia. Ezequiel 28, 14. Eu não sei se vocês estão com a Bíblia aí, Israel e Carminha. Se quiser dar uma olhadinha aí. Tamo sim, Rodrigo. Então, Tamo sim. na hora que vocês Minha avó acharem, tá avisa pra gente. A Mayara também, eu vi que a Mayara tá também. Ezequiel 28, 14. Sim. Tem Já gente que achamos. ensina que Satanás foi criado para ser um rival de Deus e que ele foi criado para pecar. Mas olha só, Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Está falando de Satanás. Olha só, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então Satanás foi criado perfeito. E foi criado para ser perfeito. E a iniquidade surgiu no coração de Satanás não por vontade de Deus, mas pelo livre-arbítrio que ele tinha. Deus deu para ele a opção entre escolher o bem e o mal, e ele escolheu ter inveja de Jesus. Tanto que aqui a revolta de Satanás, como a gente vai conversar agora,
essa cauda, essa mentira que arrastou os anjos, a mesma estratégia que Satanás usou com os anjos lá no céu, ele usou aqui na terra também. Porque qual foi a revolta de Satanás? Ele dizia aqui, ó, agora Isaías 14. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Olha só, ele queria estar acima dos outros anjos. Quem estava acima dos outros anjos no céu? Deus, Era Deus, né? Jesus. Deus e Jesus. Exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A revolta de Satanás e a inveja dele não foi contra Deus Pai, foi contra Deus Filho, porque ele queria ser semelhante a Deus. E quem é semelhante a Deus? Quem é igual a Deus? Jesus. Então a revolta de Satanás no céu foi porque ele queria ser como Deus. Ele entendeu o quê? Se Jesus é como Deus, eu também quero ser como Deus, porque eu sou o principal dos anjos. Isso aqui passa uma ideia que a Bíblia não fala, mas é uma ideia que faz sentido, de que do mesmo jeito que Jesus se fez homem para ensinar os homens, ele também se fez anjo para ensinar os anjos. Então, muito provavelmente, a ideia que isso aqui traz para a gente é de que Jesus estava convivendo com os anjos, ensinando os anjos a servir a Deus e viver de acordo com a vontade de Deus. Em determinado momento, quando Deus fala que Jesus é como ele, também Deus, e também merece adoração, talvez seja nesse momento que Satanás pega e fala, mas se eu sou o mais próximo do trono de Deus, eu sou o querubim que está na presença de Deus, se ele é Deus, eu também quero ser como Deus. E aí começa a inveja. A gente pega na Arca da Aliança, a Arca da Aliança tinha 2 querubins, né? Que ficam na presença de Deus. E Satanás um dia já foi um desses 2 querubins. A revolta dele foi contra Jesus. Ele queria ser como Deus. E como que foi que ele tentou enganar Adão e Eva no jardim? Vocês lembram? A serpente chega para Eva e fala assim, se você comer desse fruto, Eva, que Deus falou que você não pode comer, seus olhos vão se abrir e você será como Deus. Então ele queria ser como Deus no céu e ele enganou Adão e Eva para serem como Deus também. E hoje é muito comum também o homem se colocar no lugar de Deus, não só como o anticristo faz, como a gente já estudou, mas o homem coloca a vontade dele, o desejo dele e a palavra de Deus para trás, né? O homem pensa assim que a palavra dele e a vontade dele vale mais do que a vontade de Deus e acaba se colocando no lugar de Deus também. E esse engano é muito forte e é um engano que Satanás usa até hoje. Verso 4 fala, a continuação fala assim, né? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. A gente já conversou sobre isso. O fato de Satanás ser lançado para a terra não significa que Deus baniu ele para a terra. Mas como Adão e Eva foram enganados e Satanás ele toma por usurpação o trono aqui da terra e vira o príncipe do nosso mundo, ele achou um lugar para ser adorado, um lugar para ser seguido, e achou pessoas para enganar e poder tirar de Deus. Quando a gente vai pegar o texto de Jó capítulo 1, diz assim no verso 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Isso aqui está acontecendo fora da terra. E os filhos de Deus estão indo perante o Senhor. E Satanás se apresenta entre eles. Aí Deus pergunta para Satanás, de onde vens? Aí Satanás responde, de rodear a terra e passear por ela. Um rei rodeia a terra, que ele é o rei. Um rei passeia pela terra, que ele reina. Quando Satanás disse que ele estava rodeando e passeando pela terra, ele estava dizendo para Deus, eu sou o rei dessa terra. Porque em vez de obedecer ao Senhor, a humanidade decidiu obedecer a minha palavra. Em vez de seguir o que o Senhor falou, eles seguiram a minha cauda, o meu engano. Então Satanás ele se apresenta no céu como se fosse o representante da terra. Quem era o representante da terra era Adão. Mas quando Adão foi enganado, Satanás usurpou o trono de Adão e se coloca como príncipe desse mundo. Como o próprio Jesus diz, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Está falando de Satanás. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está falando aqui do Espírito Santo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo, Satanás, já está julgado. E assim Satanás
se coloca como o príncipe desse mundo. E ele perde esse posto de príncipe desse mundo quando Jesus morre na cruz, vivendo uma vida perfeita e ressuscita no terceiro dia. Jesus retoma o trono que foi perdido por Adão lá no Jardim do Éden. O dragão na profecia, a gente já viu, é Satanás. A mulher é o povo de Deus. E aí ele fala que o dragão queria devorar o filho da mulher logo que ele nascesse. Isso aqui acontece em vários momentos da história. Essa mulher aqui, ela vai ser representada por muitas pessoas e por muitos períodos. Essa mulher aqui, em determinado momento, é o povo de Deus. Em determinado momento, é a mãe de Moisés. Em determinado momento, é Maria, mãe de Jesus. E isso aí vai ser desenvolvido durante eras e eras. Então, devorar o filho é destruir Jesus. O objetivo de Satanás era destruir Jesus. Mas além de destruir Jesus, ele quer destruir os filhos de Deus. Então a gente pode aplicar devorar o filho tanto diretamente Satanás contra Jesus, como também Satanás contra o povo de Deus. Então devorar o filho a gente começa com a inimizade, por exemplo, que é quando no Jardim do Éden, Satanás tenta destruir Adão e Eva, fazer com que eles pecassem para que eles fossem destruídos e colocar em xeque a justiça e o amor de Deus. Depois, devorar o filho, a gente tem a história de Moisés. Depois, a própria história de Jesus. Depois, a perseguição do papado durante 1260 dias, como a gente estudou em Daniel 7, Daniel 8, Apocalipse 13. E devorar o filho também se aplica para o tempo do fim, que ainda não chegou. Na verdade, o tempo do fim já chegou, nós já estamos no tempo do fim, mas essa perseguição final ainda não chegou, que é a grande tribulação, que é aquela perseguição que a gente viu em Apocalipse 13, na besta da terra, quando os Estados Unidos e os protestantes se unirem, fizerem a imagem da besta, fizerem a marca da besta, e aí isso aqui se aplica muito ao que a gente estuda também em Joel, quando o povo forte e poderoso, que é capacitado pelo Espírito Santo, está passando pela grande tribulação. Eu vou detalhar cada um desses pontos aqui. Primeiramente, devorar o filho com relação ao Jardim do Éden. Como a gente já falou, né? Quando Adão e Eva foram enganados pela serpente e comeram do fruto, e eles pecaram, eles foram condenados à morte, e eles deveriam ter morrido naquele dia. A gente já estudou isso aí lá atrás. Por que Adão e Eva não morreram naquele dia? Porque Deus tinha um plano. E no contrato que Deus tinha feito com a humanidade, na aliança que ele tinha feito, era previsto que se a humanidade desobedecesse e tivesse que pagar o preço do pecado, que é a morte, Jesus se ofereceria como fiador da humanidade, para pagar o preço dessa morte no lugar da humanidade. E Adão e Eva aceitaram, e eles se arrependeram, e passaram essa história de geração em geração, até o momento em que o Messias realmente veio e morreu pelos nossos pecados, para salvar a humanidade. Logo depois que Satanás engana Adão e Eva pecam, aparece em Gênesis capítulo 3 a primeira vez que é mencionado o Evangelho, o plano da salvação. Então, nos versos 14 e 15, Satanás começa a falar com a serpente e com a mulher. Ele está falando com Satanás e com Eva, mas ele também está falando com Satanás e a humanidade. Ele também está falando sobre a nossa salvação. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Aqui começa o Evangelho. Ó. Porém inimizade entre ti e a mulher. Vou pôr inimizade entre Satanás e o povo de Deus. Entre a tua descendência e o seu descendente. Entre a descendência, os que seguem Satanás, e os que seguem a Deus, os que seguem a Jesus. Mas principalmente aqui nesse caso, essa inimizade é principalmente com o seu descendente. Olha só. A descendência da serpente, são muitos seguidores da serpente, e o descendente da mulher, que é Cristo. Também se aplica ao povo de Deus, mas aqui principalmente a Cristo. Cristo ferirá a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o calcanhar de Cristo. Então, inimizade. Vai ter sempre uma guerra entre Deus e quem segue a Deus e Satanás, até o fim dos tempos. Até o momento em que Jesus voltar e Jesus pegar o povo dele, tiver o juízo investigativo, depois o juízo executório, que vai acontecer depois dos 1000 anos. Ti, como a gente já falou, é a serpente. E a descendência da serpente. Então, Satanás e os que seguem a Satanás.
descendente da mulher é o Messias prometido, é Jesus. Muito provavelmente Satanás pensou aqui quando Deus falou isso, que o primeiro filho de Eva seria o Messias, seria Jesus, feito homem. E muito provavelmente é por isso que ele tentou tanto Caim a cometer um pecado que acabou matando o próprio irmão. Se ele tivesse conseguido fazer isso com Jesus, Jesus teria pecado e não poderia salvar a humanidade. Então Jesus, ele é o descendente da mulher, ele se tornou homem para viver uma vida perfeita, sem pecado e poder morrer no nosso lugar. Ferir o calcanhar de Jesus. Como que Satanás feriu o calcanhar de Jesus? Satanás feriu o calcanhar de Jesus perseguindo Jesus durante a vida dele inteira, tentando fazer com que ele pecasse. Ele feriu o calcanhar de Jesus quando Jesus foi traído pelos seus amigos e foi crucificado e morreu na cruz. Ele feriu o calcanhar de Jesus também quando perseguiu o povo de Deus, durante todas essas eras. Mas a ferida no calcanhar não é uma ferida mortal. Jesus morreu sem ter nenhum pecado e ele ressuscitou. Agora, a ferida que Jesus vai fazer em Satanás é uma ferida na cabeça, é uma ferida essa sim mortal. Que depois de tudo, quando tudo estiver julgado, tudo estiver às claras e o juízo tiver sido executado, Satanás vai ser jogado no lago de fogo e ele vai ser consumido. Ele vai queimar por todos os pecados que ele cometeu e por todos os pecados que ele fez o povo de Deus cometer também. E esses pecados vão consumir ele até que ele vire cinzas. E aí ele nunca mais vai existir. Devorar o filho tem a ver também com Moisés. Devorar o filho, se você for perceber, a história do nascimento de Moisés e o nascimento de Jesus são muito parecidas. Quando o povo ficou cativo no Egito, os 400 anos, Deus prometeu que viria o libertador que ia libertar o povo de Deus. E muito provavelmente Satanás acreditou que esse libertador, agora sim, se não era Caim, agora o libertador é esse que nascerá no Egito para libertar o povo. Então, quando Moisés nasceu, tudo indica que Satanás pensou que era o libertador. Gênesis 15, 13 e 14 fala assim: Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então no fim desses 400 anos, também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Satanás pensou que depois desses 400 anos, virá o libertador do povo. Esse libertador poderia ser o Messias. Então, quando deu os 400 anos, estava no momento que nasceria o libertador, Satanás influenciou o rei do Egito para que matasse as criancinhas. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá, dizendo: Quando servirdes parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o. Por quê? Porque poderia ser o libertador, o Messias. Mas se for filha, que viva. Quando Moisés nasceu, a mãe dele, fiel a Deus e crendo na promessa de Deus, fala assim: E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele um menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Então ela, em vez de deixar que as parteiras matassem o filho dela, ela guardou o filho dela, escondeu ele, e quando ela viu que não tinha mais como esconder, ela colocou ele para ser encontrado pela filha do faraó, querendo que ele vivesse, esperando que ele vivesse e crendo em Deus que assim seria. Então, tentaram matar os filhos pequenos na época de Moisés e mataram muitas crianças naquela época, porque Satanás queria destruir, queria devorar o filho, né? No caso ali na história de Moisés. Na história de Jesus acontece igualzinho. Quando estava para dar o tempo de nascimento do Messias, porque a profecia de Daniel 9 mostra pra gente quando o Messias seria ungido, que ele seria batizado, isso aconteceria aos 30 anos, então você tira 30 anos, você sabe quando Jesus ia nascer. E quem estudou aquelas profecias estaria apto para entender quando seria o nascimento de Jesus. E Satanás, que conhece a Bíblia e conhece Deus face a face, né, no caso, ele sabe que o que Deus fala é verdade, o que Deus fala vai se cumprir. Ele sabia quando Jesus ia nascer. E no período em que Jesus nasceu, a mesma estratégia que foi usada lá com o rei do Egito foi usada com o rei de Israel. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém
e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então aqui, Herodes fez a mesma estratégia que o rei do Egito. E Satanás influenciou ele para tomar a mesma decisão. Se o Messias está nascendo nessa época, vão matar todas as crianças e vão tentar matar o Messias. Isso cumpre uma profecia que estava em Jeremias 31:15. Ouviu-se o clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Muitas e muitas crianças foram assassinadas em Belém naquela época porque Satanás queria matar Jesus. Mateus 2, 13 a 15. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise. Jesus só não foi morto porque o anjo apareceu a José e falou para eles fugirem para o Egito, e que era para eles ficarem lá até que Herodes morresse. E aí, na mesma noite, eles tomam o menino e partem para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Isso é uma profecia que estava em Oséias. Então, Satanás tentou devorar o filho no nascimento de Jesus. Ele tentou devorar o filho durante toda a vida de Jesus também, tentando fazer com que Jesus pecasse. E Jesus resistiu fielmente até o fim. E bravamente ele manteve a palavra de Deus na vida dele. Devorar o filho, Satanás tentou fazer durante a perseguição dos 1260 anos que a gente estudou em Daniel, que a gente estudou em Apocalipse. O período da supremacia papal, o período em que o papado dominou com poder político e religioso global, e que eles perseguiram a todos os que eram contrários à religião romana, à religião católica. E muitos foram mortos e perseguidos nessa época, como é o exemplo que a gente sempre usa do Wycliffe, do Hus, do Jerônimo, dos Valdenses, do Huguenotes e dos Albigenses. Aqui a gente também já falou disso nos outros estudos, né? Que eles foram duramente torturados e perseguidos porque eles queriam ser fiéis à palavra de Deus. E nesse tempo, 1260 anos, Satanás devorou o filho, né? Tentou destruir o povo e fazer com que eles perdessem a fé em Deus. E o devorar o filho vai acontecer de novo no tempo do fim, durante a grande tribulação, quando o poder do papado voltar através da união do Estado e dos evangélicos dos Estados Unidos, e for instaurada a grande perseguição final, que talvez nós passemos por isso. Temos que estar preparados e fiéis e firmes em Deus para poder resistir nesse momento, se for o caso. Meu pai mandou mensagem aqui. Né? O diabo ele criou um jeito tão cabuloso de enganar as pessoas, os anjos, que ele não precisa nem mudar como ele faz. Ele só faz do mesmo jeito e todo mundo cai igual. Sempre igual, mesmas estratégias, né? Mateus 24:9 diz assim: Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, por causa do nome de Cristo. Isso vai acontecer na perseguição final. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Isso aqui trata tanto da perseguição do papado dos 1260 anos, quanto da perseguição final também. Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Irou-se o diabo contra o povo de Deus, e está perseguindo os poucos que restaram. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se eu tenho a fé em Jesus, mas não guardo os mandamentos, eu não sou o povo de Deus. Se eu guardo os mandamentos, mas não tenho fé em Jesus, eu também não sou povo de Deus. Tem que ser as duas coisas para ser povo de Deus. Apocalipse 12:5. Quem quer ler? Você quer ler aí, Bi? O Kalel, qualquer um que quiser ler, por favor. Deixa eu só pegar aqui na Bíblia. É o 5? Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, como a gente falou, essa mulher da profecia, ela representa vários períodos. Em determinado momento, ela também está falando de Maria.
da mãe de Jesus. Maria deu à luz a um filho varão. Esse filho varão é Cristo, que há de reger o mundo. Então, em determinado momento, nós estamos falando da mulher povo de Deus, em determinado momento, nós estamos também falando de Maria. Porque Maria foi a mãe de Jesus, e quando Jesus nasceu, Maria queria destruir Jesus. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Então, o filho varão é Jesus, que foi profetizado lá no Éden, quando Deus fez aquela profecia que a gente leu no comecinho. Que ele nasceria, viveria uma vida perfeita e morreria o preço da morte em nosso lugar. Reger as nações é porque Jesus ele é o rei do universo. E quando ele voltar, ele vai reinar com o povo de Deus por toda a eternidade. Arrebatado para Deus é quando Jesus morreu pelos nossos pecados e depois ressuscitou e foi para o céu. Alguém lê o verso 6, por favor? E a mulher fugiu E para a o mulher, deserto. Pode ler. e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Olha, esse período de 1260 dias ele aparece várias vezes. Ele aparece em Daniel 7, ele aparece em Daniel 8, ele aparece em Apocalipse 13, ele aparece em Apocalipse 11, ele aparece aqui em Apocalipse 12 também. E a gente já falou muito desse período. Esse período de 1260 anos é o período da supremacia papal, a perseguição do papado de 538 a 1798. Então isso aqui é simbólico. Essa mulher que fugiu para o deserto é simbólico. Mas ela acontece em vários momentos. Como a gente vai ver aqui, né? A mulher que fugiu para o deserto era Maria, José e Jesus fugindo para o Egito, para fugir da perseguição. A mulher que fugiu para o deserto também é o povo de Deus escondido na perseguição do papado. Ele também vai ser o povo de Deus escondido na perseguição final. Que muitos vão ser chamados para testemunhar, muitos vão ser chamados para serem julgados, torturados, mortos e perseguidos durante a perseguição final. Mas muitos vão fugir também. E a gente não sabe a qual grupo nós vamos pertencer nesse tempo final. Mas Deus vai ter um papel para todo mundo. Fugir para o deserto tem vários momentos também. Quando Jesus foi protegido no Egito e fugiu para o deserto. Quando o povo de Deus fugiu da perseguição do papado e fugiu para o deserto. E quando os cristãos vão fugir para os lugares desertos no tempo final. Então isso envolve algo muito grande. O lugar preparado é que Deus levou o povo de Deus, preservou o povo de Deus para que eles não fossem mortos durante a perseguição lá atrás, e a perseguição final vai acontecer igual. E 1260 dias, a gente sabe, né? O período da supremacia papal, como a gente já falou várias vezes. Agora entra uma parte bem legal aqui. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu, nem mais se achou no céu o lugar deles. Quem que expulsou o diabo do céu? Deus. Foi Deus, certo? E foi Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Três, né? Porque os três são um só. Mas são três pessoas diferentes. Foi Deus Pai. Deus Pai. O que o texto está falando ali, ó? Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Então quem expulsou o diabo do céu foi Miguel. Aqui nós temos um ponto importante. Foi Jesus, né? Porque, ô Rodrigo, Pode falar. você falou que Jesus ele foi igual ao anjo, certo? Uhum. Então o diabo queria ser igual a Jesus. Queria ser igual a Jesus. Para ser igual a Deus. Para ser igual a Para Deus. ser igual a Deus. Então foi Deus que expulsou o diabo, certo? Então, a gente sempre ouviu isso, né? E se foi Miguel que expulsou, a gente tem que entender melhor isso aqui. Porque quem lutou contra o diabo e pelejou contra ele e expulsou eles do céu foi Miguel e os seus anjos, olha só.
Então vamos entender melhor isso aqui. Primeiramente, Miguel é o arcanjo Miguel. Opa, pode Rodrigo, falar? vou fazer uma pergunta. Sim. É, não tem o anjo, eu não sei, estou perguntando porque eu não sei nada, né? Então, o anjo do Senhor, Miguel não era o anjo do Senhor? Não é a mesma coisa, não? É a mesma coisa. Uhum. A gente vai ver isso aqui agora mesmo. Então você segura um pouquinho. Se eu não responder sua dúvida, você pergunta de novo, tá bom? Mas tem a ver sim, tá certinho. A gente tem a ideia de arcanjo. A gente escuta de tem arcanjos, né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido. Ah, é o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel, o arcanjo Rafael, beleza? Isso é uma coisa bem repetida, mas não é verdade. A Bíblia só apresenta um arcanjo. Só existe um arcanjo. Esse título de arcanjo só aparece para uma pessoa, que é Miguel. Miguel é o único arcanjo. Miguel é o líder dos anjos. A palavra que aparece para arcanjo é a palavra arcângelos. Arcângelos, vocês lembram que ângelos era anjo. Arcângelos é o principal dos anjos. Quem é meu? Eu tenho um super-herói. Ele tem o arqui-inimigo, é o principal inimigo. Então, arcângelos, arcanjo, é o principal dos anjos. A palavra que aparece arque significa princípio, principal, primeiro, autoridade. Ele é sempre usado para falar alguém que é líder, superior. E ângelos, ser celestial ou mensageiro. No caso aqui, ser celestial. O dragão é Satanás. E os anjos foram banidos do céu quando disse que não mais se achou lugar para eles. Vamos entender quem é Miguel, para a gente entender quem expulsou Satanás do céu e se realmente foi Deus. Daniel 10, 13 e Daniel 10, 21 vão dizer mais ou menos a mesma coisa. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Olha, Miguel, ele é o arcanjo Miguel. Ele é o principal dos anjos, mas ele também é o nosso príncipe. Daniel 12, 1 diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Miguel é nosso defensor, ele é o nosso príncipe, ele é o grande príncipe. Então, esses textos mostram que Miguel, ele é o nosso príncipe, ele é o grande príncipe, ele é o libertador do nosso povo. Apocalipse 12, 7 diz que foi Miguel quem expulsou Satanás do céu. Então, Miguel, ele liderou as hostes dos exércitos do céu para banir Satanás. Isso mostra que a autoridade de Miguel está acima da autoridade dos demais anjos. Todo mundo concorda até aqui? Sim. Sim. Beleza, ó. Então, quem é Miguel? Judas 1, 9. Contudo, o arcanjo Miguel, tá vendo? Arcanjo Miguel. O único arcanjo que aparece na Bíblia, arcanjo Miguel. Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Então houve uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. O que significa Miguel? Miguel significa quem é como Deus. É uma pergunta: quem é como Deus? Quem é como Deus? Miguel. Isaías 7,14 fala assim: Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel é quem? Deus conosco, não é isso? Isso. Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. E Emanuel é Jesus, certo? Então, olha só. Miguel é quem é como Deus. Emanuel é Deus conosco. E Lucas 1,31 diz: Eis que conceberás e dará luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. A profecia dizia que o filho de Deus, que nasceria da Virgem, se chamaria Emanuel, mas ele não se chama Emanuel. O anjo mandou que chamasse ele de Jesus. E Jesus significa salvação. O Senhor salva, Salvador, aquele que salva.
Então pensa comigo aqui. Miguel significa quem é como Deus. Quem é como Deus é Emanuel, que é Deus conosco. Que é quem? Jesus, que é quem salva. São a mesma coisa. Os três nomes trazem o mesmo significado. Que Jesus, ele é como Deus. Jesus é Deus conosco. Jesus, ele é o único que salva. Embora sejam nomes diferentes, se referem à mesma pessoa, Jesus. Olha só, João 1:1. Aqui muita gente entende, né? Muita gente fala que acha um problema falar que Miguel e Jesus são a mesma pessoa. Que é isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Miguel é um dos nomes de Jesus. Quando Jesus está em batalha no céu, quando Jesus está comandando as hostes, o nome que aparece para ele é como se fosse um título. É Miguel. Mas isso não significa que Miguel seja um ser criado, que Jesus seja um ser criado, que Jesus esteja abaixo de Deus. Alguns ensinam assim. Se eu não me engano, é assim que os testemunhos de Jeová ensinam, inclusive. A questão aqui é o quê? São nomes da mesma pessoa. A gente chama aqui de Jesus e lá em Israel chama de Yeshua. Aqui a gente vê claramente que Jesus, ele é como Deus. Jesus é Deus. Ele é uma das pessoas da divindade. João 1 diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus. Colossenses 2:9 diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que Deus é, Jesus é. Hebreus 1:3 diz, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus, do seu ser. Então, ele, Jesus, é a expressão exata de Deus. Ele nunca foi criado, ele é um ser eterno como Deus Pai. Ele é como Deus, ele é Deus que se fez carne conosco, ele é a nossa salvação. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Claramente, Jesus é Deus, ele jamais foi criado e ele não é um anjo. Embora ele se apresente algumas vezes como um anjo. Embora ele tenha se feito homem, ele não é homem. Ele continua sendo Deus. O que está acontecendo naquele texto de Judas que a gente leu? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Deuteronômio 34 diz assim, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar de sua sepultura. Moisés, depois de percorrer aqueles 40 anos com o povo no deserto, ele morreu e o corpo dele foi sepultado. Quem morre não está no céu, nem está no inferno. Quem morre está no sono da morte. Ele deixa de existir até o momento da ressurreição. Por que aqui Moisés, ninguém sabia onde estava o corpo de Moisés? Porque corria um risco muito grande do povo começar a idolatrar o corpo de Moisés, como a gente vê que acontece hoje com muitos santos, né, com muitas pessoas. João 11:25 diz, disse-lhes Jesus, Ô, eu Rodrigo, sou... Oi, pode falar. então foi por isso que eles estavam disputando o corpo de Moisés? Aqui quem estava disputando é diabo e Jesus, né? Então, por isso que o diabo queria o corpo de Moisés, para o povo começar a adorar Moisés? É outro motivo, eu vou mostrar para você já agora mesmo, ó. Jesus, ele é a ressurreição e a vida, certo? Quem pode ressuscitar alguém que morreu? Jesus, certo? Então, o que acontece em Mateus 17 é que quando Jesus ele vai no Monte da Transfiguração, todo mundo conhece essa história, fala assim, Jesus foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Moisés morreu, não morreu? A gente viu aqui que ele morreu. Quem morreu não está no céu nem está no inferno. Ele está inconsciente. Ele deixa de existir até o momento da ressurreição. Como que Moisés aparece aqui se ele está morto? Em algum momento, Moisés teve que ter sido ressuscitado. E quando que Moisés foi ressuscitado? Nesse momento aqui. Quando Moisés morreu, Jesus chegou até o corpo de Moisés. E ele ia ressuscitar Moisés para levar Moisés para o céu. Por que ele escolheu Moisés? A gente não sabe explicar. Mas a gente sabe que Moisés ele é um símbolo daqueles que morreram e serão ressuscitados. Nós temos 3 pessoas que a Bíblia menciona por nome que estão no céu. Moisés, Elias e Enoque. Elias e Enoque nunca morreram e Moisés morreu e foi ressuscitado. Quando Jesus foi ressuscitar Moisés
O diabo falou assim: você não pode fazer isso, porque Moisés é pecador, ele morreu e ele merece a morte, ele não pode ser ressuscitado. E ali Jesus é como se estivesse dando um cheque pré-datado pro diabo. É como se Jesus estivesse falando assim: eu vou ressuscitar Moisés, porque um dia eu vou vir para essa terra, eu vou viver uma vida perfeita, eu vou morrer no lugar dele, dando para ele o direito da salvação. Então, se o Jesus viesse e vivesse uma vida e não vivesse uma vida perfeita e tivesse pecado, Jesus ia morrer a morte eterna e Moisés ia ter que morrer também. Mas nesse caso, ele ressuscita Moisés e Moisés vai para o céu com ele. Sobre isso aqui, olha só, prestem atenção como é que isso aqui é interessante. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiramente, quem é o arcanjo? É Miguel. Miguel. O arcanjo é Miguel, certo? O arcanjo é Miguel. O Senhor vai dar a palavra de ordem, isso aqui é a volta de Jesus. Quando Jesus volta, ele ressuscita os mortos que morreram em Cristo. O Senhor volta, o Senhor, Jesus, Deus também, e ouvida a voz do arcanjo, os mortos ressuscitam. O arcanjo vai chamar os mortos dos túmulos e eles vão ressuscitar. Certo? Todo mundo concorda comigo aqui? O texto é bem claro, né? Sim. Aí você. Então, ouvida a voz do arcanjo. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. João 5, do 26 ao 28. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E ele deu autoridade para julgar porque é o Filho do homem. E não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus, Jesus, e sairão. Entenderam onde eu quero chegar aqui? Ouvida a voz do arcanjo, os salvos vão ser ressuscitados. Ouvida a voz de Jesus, os salvos vão ser ressuscitados. É a mesma voz. Quem quer falar alguma coisa aí? Não, é isso que eu ia falar. Aí tá provando que o arcanjo e Jesus é a mesma coisa. A mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, é. São dois nomes para a mesma pessoa. Do mesmo jeito que a gente vê que Deus tem muitos nomes. Deus é Adonai, Deus é Jeová, Deus é o Senhor dos Exércitos, Deus é maravilhoso, Ele é Deus forte e poderoso, Ele é Emanuel, Ele é Jesus, né? Então, Deus tem muitos nomes, isso não importa. O que importa aqui pra gente é que Arcanjo Miguel é quem vai soar a voz, que vai ressuscitar os mortos, e essa voz é a voz de Jesus. Então, a gente vai agora, Carminha, para aquela parte que você falou do anjo do Senhor. O anjo do Senhor ele aparece várias vezes na Bíblia. E o anjo do Senhor claramente é Jesus. E as pessoas sempre concordam com isso, mas não concordam que Jesus seja Miguel. E claramente está apresentado isso na Bíblia. Abraão, ele recebe 3 anjos. E um desses 3 anjos se apresenta dizendo que é o Senhor. E João escreve assim: Jesus diz que Abraão exultou por ver meu dia, e que antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus diz que Abraão, quando encontrou com o anjo, encontrou com Jesus, e que ele é. E do mesmo jeito que Deus fala, eu sou, né? Em Gênesis 22, quando Abraão vai sacrificar Isaac, quem impede o sacrifício é o anjo do Senhor, que é Jesus. Em Êxodo, o anjo do Senhor aparece para Moisés na sarça que pega fogo. E ele se identifica como eu sou. Ô, Rodrigo, e o anjo que brigou com Jacó também? Também é Jesus. O anjo do Senhor. Também é Jesus. O que aparece para Josué, que fala, tira as sandálias dos teus pés, Josué. E Josué adora esse anjo. Quem que ele é? Também é Jesus. E aí a gente vai pegar uma história legal agora, que é a história do nascimento de Sansão. Que é uma vez que aparece o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor aparece com várias características de Jesus. Então, a história do nascimento de Sansão está em Juízes 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos.
Havia um homem de Zorá da linhagem de Dan chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor, certo? O anjo do Senhor, que é Jesus, que é Miguel. E a essa mulher ele disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, e sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor. Então Manoá, ele escuta o que a mulher falou, que o anjo disse para ela, e ele ora ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou a seu marido e disse-lhe: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu que falaste com essa mulher? E ele respondeu: Eu sou. Lembra? Quem é você? Quem é o Deus que me manda? Eu sou, te enviou Moisés. Aqui esse anjo do Senhor está declarando que ele é. Aqui já é um indício de que estamos falando de Deus. Então disse Manoá: Quando se cumprir as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo que procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te e prepararmos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E Manoá não tinha entendido ainda que ele estava falando com Deus, com Jesus, com Miguel. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Olha o que ele responde. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Mais um indicativo que estamos falando de Jesus. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, ou seja, ele aceitou o sacrifício que foi feito. E um anjo não pode aceitar um sacrifício. O que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos porque vimos a Deus. Então aqui eles entenderam que o anjo do Senhor que se apresentou para eles era Deus. Olha que legal. Então aparece o anjo do Senhor a Manoá. Ele fala que ela vai ser mãe de um filho, sendo que ela era estéril. Quando perguntam qual é o seu nome, o anjo do Senhor responde: Eu sou. Assim como Deus responde para Moisés na sarça ardente. Aqui ele fala assim: Qual é o seu nome? E ele fala: Por que você quer saber do meu nome que é maravilhoso? Aí nós vamos para Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Essa aqui é a profecia do nascimento de Jesus. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Lá atrás a gente viu que Miguel era o príncipe do seu povo, o príncipe dos céus. Eles apresentam uma oferta de holocausto e o anjo do Senhor aceita a oferta, mostrando que ele é Deus. E aí, enfim, eles entendem que eles viram a Deus. Aí eles falam: Nós vamos morrer porque nós vimos a Deus. Porque é dito na Bíblia que ninguém verá a Deus e viverá. Mas no caso ali, eles estavam vendo Jesus se manifestando como um anjo.
Eles não viram a glória de Deus. Assim como as pessoas puderam ver Jesus se manifestando com um anjo várias vezes, puderam ver Jesus manifestado em carne, né? Mas quando virem Jesus em glória e majestade, como a gente sabe que vai acontecer na volta de Jesus, aqueles que não se prepararam e não foram transformados em incorruptíveis e imortais vão olhar para a face de Jesus e vão morrer. E aqueles pensam que iam morrer, depois eles entendem assim, não, como é que a gente vai morrer? Se ele falou que a gente vai ter um filho, a promessa de Deus não falha, então nós teremos nosso filho, nós não morreremos. E aí a história continua com a vida de Sansão. Mateus 3,3 diz assim, porque esse é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías 43, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isso aqui está falando da preparação que João Batista faria para a chegada do Messias. Malaquias 3:1, eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Então, o mensageiro de Deus prepararia o caminho para o Senhor. João Batista prepararia o caminho para Jesus. E ele viria para a terra, se fazer homem. Quem é ele? O anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Malaquias está dizendo que o Messias prometido, ele é o anjo da aliança. Então, quando a gente pensa em Miguel, a gente tem que entender que Miguel não é que Jesus seja criado ou que Jesus seja um anjo, mas é uma das formas como Jesus se manifesta. Miguel é um dos nomes de Cristo. Miguel é o arcanjo, o principal, o líder dos anjos que expulsa Satanás do céu. Então, agora voltando ao que a gente falou no começo, né? Quem expulsou Satanás do céu? Jesus, Miguel. Ele é o anjo do Senhor. Ele é como Deus. Ele é o nosso Salvador, Deus conosco, Jesus. Apocalipse 12, 9 a 12. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio salvação, o poder, o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai aos seus céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. 12:13. Pois quando o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. O diabo, quando veio para a terra, perseguiu Adão e Eva, perseguiu Jesus, perseguiu o povo de Deus, e ele fez isso durante muito tempo, como a gente já viu. E durante toda essa perseguição, ele tentou destruir Jesus e tentou destruir o povo de Deus também. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao lugar aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. As asas são um sinal de proteção, são um sinal de que Deus está protegendo o seu povo. A gente viu lá atrás, né? Quando Jesus fugiu para o Egito, ele fugiu para o deserto, fugindo da morte dos recém-nascidos, das crianças de até 2 anos. A gente viu que o povo de Deus, durante a perseguição, fugiu para o deserto, fugiu para lugares desertos, como fizeram os valdenses, os huguenotes, os albigenses. E a gente sabe que, durante a perseguição final, isso vai acontecer de novo. Salmo 91:4 diz, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim, as asas de águia é a proteção de Deus. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo diante de ti. Habitará seguro, escudo que te socorre. Então essas asas são um simbolismo dessa proteção, que vai expulsar o inimigo e vai proteger o povo de Deus. Voar até o deserto é, mais uma vez, né? Quando o povo de Deus teve que fugir dos ataques de Satanás, das perseguições impostas por Satanás,
para que eles pudessem sobreviver. Eles fugiram de lugares muito povoados para lugares pouco povoados. O período de um tempo, tempos e metade de um tempo, é o período de 3 tempos e meio que aparece em Daniel 7, aparece em Daniel 8, 42 meses, 1260 dias, tudo o mesmo período, que é o período da perseguição papal, lá de 538 a 1798, como a gente já estudou em vários outros temas, e também isso aqui é um símbolo para a perseguição futura. A perseguição futura do tempo final, a grande tribulação, ela não dura exatamente 1260 dias ou 3 anos e meio, mas isso aqui é um simbolismo para essa perseguição final também. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Alguém tem alguma ideia do que isso aqui significa? A serpente a gente sabe que é Satanás. Águas, em profecia, nós sabemos. Apocalipse 19, 15. Povos, nações e Posso falar, multidões. Rodrigo? Pode falar, Calel. A água significa povos, né? Então o diabo ele espalhou os povos em meio ao povo de Deus, né? E aconteceu que a verdade ficou diluída em muita mentira que esses povos trouxeram, né? Tem isso. E tem mais, tem algo a mais. Esses povos que foram jogados na mulher queria que ela fosse arrebatada pelo rio, queria que ela fosse morta por esse rio. Então, essas águas que foram jogadas, ó, a serpente jogou com a boca dela, com o engano dela, com a malícia dela, ela jogou essas águas para tentar matar a mulher. Ou seja, é o que você falou da mentira, da verdade diluída, mas muito mais do que isso é o pensamento de que através de Satanás, ele pegou os povos do mundo para perseguir o povo de Deus, para tentar destruir o povo de Deus. A terra, porém, socorreu a mulher e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então a água como um rio é Satanás incitando os povos contra o povo de Deus, tentando destruir o povo de Deus, mais uma vez, né, tentando devorar o filho. E a terra engolir significa que Deus protegeu o povo dos ataques do inimigo. E aí nós chegamos no último verso. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão é Satanás, a mulher é o povo de Deus. Os restantes da descendência são os poucos que permaneceram fiéis a Deus no tempo do fim. Porque embora muitas pessoas se digam filhos de Deus, se digam povo de Deus, se digam igreja de Deus, mesmo dentro da igreja de Deus hoje a maioria das pessoas não é povo de Deus, não verdadeiramente. A maioria das pessoas muitas vezes é mais preso às doutrinas humanas do que à palavra de Deus, e a maioria das pessoas não quer se dobrar à vontade de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, prefere viver de acordo com a própria vontade. Então, no tempo final, o diabo não está irado contra todas as pessoas do mundo. O diabo não está irado contra todas as igrejas. O diabo está irado contra o povo de Deus. O pouco, os restantes que ainda permanecem fiéis aqui na terra, os que permanecem fiéis a Deus. Nós podemos fazer parte desse povo e nós podemos não fazer parte desse povo também. Depende da nossa comunhão, da nossa vida, da nossa entrega para Deus. Mas esse povo tem características fundamentais. Esse povo é facilmente reconhecível. O povo de Deus, o restante da descendência, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, como a gente já falou antes, né? Se eu guardo os mandamentos de Deus e não creio em Jesus, eu não sou o povo de Deus. Eu não sou a descendência, o restante da descendência. Se eu creio em Jesus e não guardo os mandamentos, eu também não sou. Então nós devemos guardar os mandamentos e crer em Jesus verdadeiramente, para sermos o povo de Deus. E é contra esse povo que o diabo está irado. Porque esse povo é o povo que verdadeiramente se opõe a Satanás. A gente vê que no final, os perdidos são numerosos quanto as areias do mar. Os salvos são uma multidão que não é possível contar, mas em comparação aos perdidos, os salvos são muito menos. O caminho largo e o caminho estreito, né? Tudo que a gente já viu até aqui. O dragão está irado somente contra esse povo final aqui, esse povo restante da descendência, porque quem está em cima do muro é dele e quem está do outro lado do muro também é dele. Os poucos que se opõem são o restante da descendência. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém quer acrescentar alguma coisa nesse material de hoje? Não, eu entendi direitinho. Só tenho que
ler mais, ouvir mais para poder gravar mais. É. Eu acho que a parte mais legal aqui desse de hoje é a parte do Miguel. Pra mim é a parte que eu mais gosto. É top. É ótima. Jael falou que é top. Se vocês falarem isso pra Top alguém, vão aí. falar que vocês são loucos. Mas se explicar direitinho é tão fácil de entender. É verdade. Fala pra ele Do quê? do estudo lá dos testemunhos, se não entendeu. Ah, tá. Ô, Rodrigo, Sim. olha só, eu outro dia, deixa eu passar um pouco essa situação de sua mãe, que você deve estar com a cabeça apertada. Eu quero novamente pedir a explicação de algumas coisas lá das duas testemunhas, Ah, com que certeza. eu Sim. ainda não consegui ainda, nem eu, nem o Rael, a gente ainda não conseguiu pegar tudo, tá? Pode Beleza. ser? Com certeza. Vocês assistiram o vídeo de novo? Eu assisti metade já, eu não assistiu ainda. Acho que assistiu, Rael. Assisti, mas eu Ele, pedi pra ass- você ensinar, você ele, não sabia. ele assistiu sim, mas ele não entendeu nada. Aí ele quer que eu explique para ele, mas eu Tá bom. também não entendi muito, Vocês pegam o tá? seguinte, ó, se qualquer dia, se vocês quiserem, a gente pode repetir mais rapidamente, e aí a gente vai pegando onde vocês tiverem as dúvidas, mas anotem as dúvidas que vocês têm pra não esquecer, e aí a gente conversa sobre isso. Tá bom. Vocês podem ir mandando no Tá grupo que a ok, gente vai vendo, tá bom? tá ok. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Valeu. É um grande prazer, muito bom esse nosso grupo de estudo aqui. E é bom pra distrair a cabeça com coisa boa também. Deu pra notar, Rodrigo, que você até ficou mais feliz. Vambora. Eu fico sim. Eu tava. Depois que meu pai ligou pra gente, explicou que tava tudo bem lá, deu uma relaxada, porque ele sumiu mais de 2 horas, eu tava que nem doido, eu tava até com dor de barriga. Eu sem saber o que tava acontecendo, que a última notícia que ele tinha dado não tinha sido boa. Então agora ele já tá lá com ela de novo, então daqui a pouco ele deve estar ligando outra vez pra gente ter mais notícias. E eu agradeço muito pelas orações, pessoal, agradeço de verdade mesmo. Eu tenho dividido essas coisas que estão acontecendo com vocês porque a nossa oração de intercessão a Deus, ela tem muita força. E a gente precisa de toda a oração possível agora porque a situação dela não tá fácil mesmo. Eu agradeço muito por todo mundo, viu, gente? Ô, Rodrigo, Opa. então, eu mandei o link daqui do estudo para Jéssica, que a Jéssica também estava igual você, de cabeça quente. Porque o pai dela também está numa situação bem difícil. Então, a gente estamos orando pela irmã Eliane, a gente possa orar pelo pai dela. Ah, eu não tava sabendo, mas com certeza vou colocar nas minhas orações também. Uma situação bem delicada, né? Vamos orar por ele aí, pedir pro pessoal orar, né? Com certeza. A Jéssica tá aqui agora? Sim, eu mandei o link Ah, para ela, tá. cabeça quente, igual você, sabe? Aí eu falei assim, entra aqui no estudo que você. Mas pior que ela entrou no finalzinho, ela deve estar me ouvindo. Eu falei, entra aqui no estudo para você distrair um pouquinho. Estão me ouvindo, gente? Estamos Então, sim. então, meu pai tá com câncer, Rodrigo, câncer na garganta e tá bem debilitado, sabe? Então ele tá com sonda, Agora é, que eu descobri quem que é a Jéssica Versol. Agora que eu sei, agora eu já sei que seu é. pai. Tenho orado por ele, viu, Jéssica? Muito Tenho orado obrigado, por ele muito sim. obrigado. A situação dele não E tá peço, fácil mesmo, não, né? isso, não tá fácil, não tá não. Aí dia 17 ele vai ter que voltar para o Rio, ele tá aqui em São Lourenço, porque terminou a primeira etapa lá do tratamento. Aí ele veio para cá muito debilitado, tá pesando 34 quilos. Então, Nossa, assim, Jéssica. de um homem forte, né? E tá pesando isso, mas a gente tá com fé que vai dar tudo certo. Dia 17 ele tem que voltar para o Rio, porque dia 19 ele tem consulta com o médico lá para fazer todos os exames de novo, para saber como é que tá, que pé que tá, o que que vai ser feito. Então, a gente tá em oração, né? Com Para tudo certeza. isso. Com certeza. Eu tenho orado por ele sempre também. E eu sei que vocês Ah, estão orando muito pra minha mãe obrigada. também, eu agradeço muito. A situação Sim, deles não estamos tá em fácil, não. oração. Estamos em oração aqui por ela também. Vai dar tudo certo, se Deus quiser, pros dois. Vai sim. Peço oração pelo meu filho, pelo Murilo, 4 aninhos, mas está me dando um pouquinho de trabalho já nessa idade. Nossa, eu peço que vocês orem para que o Espírito Santo possa estar falando no coração dele, né? Amém. Amém.
Ô Carminha, você quer fazer a oração final pra gente aqui, por favor? A Carminha é nossa oradora oficial. Belezinha. Querido Deus, te agradecemos muito, Senhor, pelo seu conforto, seu consolo no coração dos teus filhos, tão preocupados, tristes, Senhor, atribulados com a mãe dele, a Jéssica com o pai, mas eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado, Deus, por nos dar, Senhor, a oportunidade de estar orando pelos nossos irmãos. Obrigado também pelo ensinamento de hoje, Senhor. Foi bastante educativo, bastante ilustrativo, deu para a gente aprender bastante, eu fiquei feliz. Muito obrigado, meu Deus, que o Senhor possa sempre nos ensinar cada vez mais através do teu servo, dando a ele essa habilidade de fazer com que a gente entenda melhor a tua palavra. Que aqui no final, Senhor Jesus, a gente possa não somente aprender, mas colocar em prática, porque vivendo, Senhor, aquilo que o Senhor planeja para nós, a gente possa um dia estar contigo na glória. É o que nós te agradecemos e ao Senhor Jesus por tudo no santo nome dele. Amém. E Amém. amém, graças a E, Deus. gente, obrigado.